Da mensagem de hoje é: Deus abre os céus, nós preparamos a terra. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus abre os céus, nós. Olha para o irmão que está do lado, diga: nós. Olha para o outro agora, diga: nós preparamos a terra. Não, se alguém entendeu já está feliz e dando glória. Porque Deus abre os céus. Ah, já sei por que tem gente que não deu glória, que você não preparou a terra. E aí Deus enviou a chuva. Deus enviou a resposta. Deus enviou a bênção. Mas a terra não tinha sido santificada. A mentira não tinha sido removida, o engano, o pecado, a sujeira. E aí a gente fica assim: Deus, eu não aguento mais. Por que o Senhor não muda essa situação? Ele diz: eu já abri o céu várias vezes. É você que não pôs a sua vida em ordem para receber o que eu tenho. O novo de Deus não será colocado no odre velho. Não será. Se você e eu queremos o novo de Deus, nós também precisamos andar em novidade com Deus. Em novidade de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, a malandragem, a esperteza, o engano, coração duro, rebelião, mentira, qualquer outra coisa, se passaram. E tudo se fez novo. Salmo 115, versículo de número, deixa eu pegar aqui, onde está aqui, 16. Põe para mim na Almeida Revista. Não, vou ler na NVT, depois eu leio na ARC. NVT: os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra a quem? À humanidade. Na Almeida Revista e Corrigida diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele a quem? Deus deu a terra para você e para mim. Por isso Isaías vai dizer: se quiserdes, inspirado por Deus, Deus falando pela boca de Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis, porque o melhor, porque a terra é tua. Não. Vamos ver. Por que eu vou comer o melhor? Porque a terra é tua, a terra é minha. Opa, glória a Deus. Depois não sabe por quê, que não muda. Há poder nas nossas palavras, gente. Não é sobre ser o pastor chato que faz os outros repetirem, mas é sobre sermos juntos, eu e você, treinados a falar mais de fé do que falar do problema. Gente, eu abro meu Instagram, ele fala de política, e não importa de que lado você esteja, você pode estar do lado de Deus ou do diabo na política. Não, você pode estar de um lado ou do outro. Para os dois lados está cheio de notícia ruim aí na política. Está ou não está? O Brasil é um barril de pólvora. Dos dois lados. Obviamente que eu tenho o meu lado por princípios, não por xodó com ninguém, por princípios. O que está mais de acordo, mas não tem como eu concordar com isso aqui, né? Ah, tudo bem. Porém, eu abro lá, pastor, esses dias atrás chegou em casa e falou assim: amor, eu vou ligar a televisão, vou pôr no jornal. Eu falei: Pia, não faz isso não. Eu falei: não, eu quero saber das notícias, coisas que estão acontecendo. Eu falei: pega algumas coisas confiáveis e começa a seguir no seu Instagram e todo dia dá uma olhadinha que ele vai entender que aquilo é relevante, você todo dia vai receber as informações. Põe 5 minutos de televisão, do jornal, dessas coisas. Gente, ou cada um vai puxar para o lado que quer, ou é só... Gente, isso é perigoso tomar um tiro na sala. É só tragédia, é só uma... Aí depois a gente não sabe por que emocionalmente a gente está arrebentado. Tem uns Instagram que é tanta tragédia, perdão da palavra, tá, mas é tanta desgraça, que não tem como não viver deprimido, desanimado na vida. Mas ok, o meu aparece na política, um monte de coisa lá. E aí eu fico informado, mas aquilo também mexe com a gente. Aí eu vejo do futebol. A coisa deu uma melhorada, mas eu já sei que é mais uma dose de ilusão, vamos ver até onde vai. A gente vai falar: agora o time vai ficar bom. Aí daqui a pouco lasca tudo de novo, desanda tudo de novo. Ontem estava indo tão bem no primeiro tempo, depois desandou, deu até raiva. Agora tem uma fonte, que eu e você vamos sempre beber, e ela vai continuar jorrando vida.
é a santa e gloriosa palavra de Deus. Dessa a gente tem que beber todo dia, mas não bebe. Tem dia que a gente passa sem ler a Bíblia. Tem ano que a gente passa sem ler a Bíblia. E a gente se esconde atrás da nossa preguiça disfarçada de falta de tempo. Mentira. A gente teve tempo para ficar vendo um monte de coisa. A gente teve tempo para ficar... Dorme meia hora a menos. Não vai morrer. Mas se alimenta do que vai te dar vida. Você vai viver. Deus deu. Quem já tinha lido esse versículo? Fala eu. Você está vendo? Mesmo quem já tinha lido. Quem lembrava desse versículo? Diga eu. Tem gente que falou eu no primeiro, que já tinha lido, mas não falou eu no segundo porque não lembrava. E agora lembrou. Por que eu preciso continuar lendo a Bíblia todo dia, pastor? Podemos dizer, porque eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Porque todos os dias o mundo traz à minha memória aquilo que vem para me dar desespero. Não se combate má notícia com uma notícia pior. Não se combate o mal com o mal. É isso que a Bíblia diz. O mal tem que ser combatido com o... Então a má notícia precisa ser combatida com boas notícias. Mas a gente vai descendo de nível em nível. Ou a gente vai se aprofundando em tanta instrução, tanto conhecimento, que alguém fala assim, mas você não vai colocar nada em prática? Eu não tenho tempo, eu estou buscando mais conhecimento. E assim a família morreu de fome. Porque ficaram tanto tempo aprendendo a cozinhar, que só esqueceram de cozinhar e matar a fome da casa. O que é relevante para mim e para a tua vida não é o quanto conhecimento a gente adquiriu. É o quanto a gente colocou em prática. É melhor alguém que conheceu 5 e colocou em prática 2, 3, do que alguém que conheceu 50 e pôs 1. É só desperdício. O que estamos fazendo com o que Deus nos deu? Não por acaso Jesus disse, porque você foi fiel no... Jesus está estimulando a gente a oferecer pouco, buscar pouco, aprender pouco, conhecer pouco, servir pouco, amar pouco. Ele está dizendo, coloca em prática cada medida que você receber e só depois cresce. Não colocou em prática, então não muda. Sabe por quê? Eu, vou falar de mim, tá? Duvido que não seja com você. Eu já aprendi um monte de coisa, que depois eu aprendi outra, depois outra, e quando eu vi eu não pus em prática, porque como vieram tantas novas, boa parte das coisas que eu aprendi ficaram para trás. Mais alguém? E eram relevantes para ser colocadas em prática. Na verdade, deveria ser um desafio, não é assim na escola? Você só vai para o próximo ano depois que você colocar em prática o que você aprendeu nesse ano. A gente deveria buscar mais conhecimento, sim. Mas deveria sempre falar, eu preciso repetir esse conhecimento até que eu ponha ele em prática. Pus ele em prática, agora eu vou para esse conhecimento, põe em prática, agora põe em prática. Quando eu falo colocar em prática, não é sobre resultado, é sobre a prática. Eu plantei o que Deus mandou, eu fiz o que Deus mandou. Não veio ainda o resultado, ótimo, mas eu já fiz o que Deus mandou. Agora deixa eu ir para o próximo. Por quê? Deus vai abrir os céus. Eu estou preparando a minha terra. E quando a colheita chegar, muita gente vai dizer, foi Deus quem fez isso. Só pode ter sido Deus que fez isso. É sobre isso. Deus deu à humanidade, aos filhos dos homens. E a pergunta é, o que estamos fazendo com essa terra? A gente amaldiçoa ela. Esse mundo está perdido. Deus deu. A gente amaldiçoa a terra que Deus nos deu para governar sobre ela. A gente amaldiçoa a casa que Deus nos deu para desfrutar, para santificar a Ele. Pastor, mas é que a minha casa é muito ruim. Santifica o pouco que Deus vai te colocar no... A gente amaldiçoa o carro que Deus nos deu. O casamento, a família, os filhos, os pais, os irmãos, a igreja, sei lá o que, a cidade. A Bíblia manda a gente orar pela paz da cidade para onde Deus nos levou. Porque na paz dessa cidade nós também teremos paz. O que estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado? Ele deu a terra para a gente. E Ele vai dizer que se a gente quiser e dar ouvidos a Ele, a gente come melhor dessa terra. O que isso me faz entender? Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Que a terra só produzirá o melhor
se quem recebeu a terra como herança, ouvir a Deus e preparar a terra do jeito certo. O problema não é na terra. Não. Bate a mão na tua cabeça assim. Fala, acorda, Rogério. Se você falar Rogério, dou um cascudo. Vai lá, acorda. O problema não é a terra. É quem prepara a terra. Como prepara a terra? Vocês já ouviram a história do vendedor de sapato? Que foi para um povoado da África? Quem já ouviu essa? Só a irmã Ana. Então vocês vão saber. E ainda bem que a Lohane fez assim, que não. O resto ficou só olhando cara de paisagem. Então só para a Lohane eu vou contar, o resto tampa o ouvido. Vocês não responderam. Uma grande multinacional produzia calçados. Chegaram para um dos seus representantes, o cara que sempre queria promoção, quero ser promovido, me dá oportunidade, ninguém me valoriza, aumenta meu salário, ninguém aumenta meu salário, chegou outro depois de mim, tem mais salário que eu, e eu não tenho, e aumenta meu salário, mas não é proativo para nada, né? Então, o diretor daquela empresa falou assim, eu estou te mandando para tal cidade, ou tal assim, você vai lá e vai desbravar, nós vamos montar uma fábrica lá, primeiro a gente começa mandando, você começa a vender lá, distribuir lá, e depois a gente monta uma fábrica lá. E você vai ser o diretor-geral dessa fábrica. Olha a grande oportunidade da vida dele. Ele foi, quando ele chegou, ele mandou uma mensagem dizendo, chefe, cancela a produção que você tinha preparado para mandar para eu vender aqui. O chefe falou, por quê? Ele disse, ninguém usa sapato aqui. Todo mundo anda descalço. Mandaram o outro. Quando foi o outro, o chefe falou, espera aí, fica por aí. Chamou um outro que era novato, mas que tinha vontade de crescer. Que queria, me dá uma terra que eu vou cultivar. Me dá uma oportunidade que eu vou mostrar meu valor, eu vou crescer, eu vou prosperar. Mandaram esse, novato, mas cheio de vontade. Não era preguiçoso, não era acomodado, não ficava jogado, disposto, determinado. Vai lá! Quando ele chegou lá, tudo bem, rapaz, não sei por que mandaram você aqui, o que estava lá antes. Já falei que aqui não dá nada, tá bom, vamos dar uma volta, vamos conhecer. Ele olhou, tá bom. Voltaram para o hotel. Quando chegaram no hotel, ele ligou. Chefe, seguinte, não tive nem coragem de te mandar mensagem, eu tive que te ligar. Por quê? E o outro olhando. É o seguinte, chefe, eu acho que já nem compensa ficar mandando produção daí. Manda a primeira remessa, dobra ela, e já vamos ver um terreno aqui para construir, porque nós vamos arrebentar de ganhar dinheiro nesse lugar. Ninguém usa sapato. Nós somos pioneiros, a gente vai chegar e vai conquistar tudo. A terra mudou? Os dois eram iguais? Os dois tiveram o mesmo resultado? Um voltou e está até hoje reclamando que ninguém aumenta o salário dele. E o outro é dono de multinacional. Quem é você com a terra que Deus te deu? Alguém se casou com uma pessoa semelhante a seu cônjuge. Quando eu falo semelhante, eu não estou falando de aspecto físico, tá? Eu estou falando perfil, personalidade, disposição, caráter. Aí, seu cônjuge tem um pouco mais disso, o cônjuge da pessoa tem um pouco mais daquilo. Mas quando faz lá e tudo, a média dá igual. É tudo meio parecido. Pode ver. Não, imagina, o marido da fulana troca tudo na casa, mas não faz uma coisa que ela gosta. O marido da outra faz uma coisa que ela gosta, mas não troca tudo. E assim vai. A esposa do fulano não faz isso, mas a esposa fica... É ou não é assim, gente? Ninguém é perfeito. Mas tem gente se realizando no seu casamento. Olhando e dizendo, o melhor de Deus em você é isso aqui, eu vou desfrutar. E tem gente que todo dia fica, deixa eu pontuar uma coisa, e está sempre mostrando o pior. E não percebe que massacra a terra de onde quer colher. Massacra a terra de onde quer desfrutar. Ah, pastor, então eu tenho que ser um banana e fingir que está tudo bem, se está tudo errado. Não, ninguém falou isso. Eu falei isso, gente. Não, levanta os pontos fortes, valorize os pontos fortes, seja grato. Honre o que Deus colocou nessa pessoa, porque você não casou com o diabo. Então tem qualidade nessa pessoa. Quando a gente desonra isso, a gente desonra o Criador da pessoa. E sim, ajude. Casamento
é para se ajudar. Ajude essa pessoa a se tornar ainda melhor naquilo que ela não é boa. Faz sentido para alguém? Quais são as terras que Deus nos entregou? Eu vou lá pregar, deixa eu ouvir. O pessoal que está aqui hoje eu não me agradei muito não. Vou dar qualquer mensagem. Estou nem aí. Você já me viu subir aqui e pregar de qualquer jeito? Já viu subir aqui e pregar desanimado? Não queria nem pregar, fazer o quê? Tem que pregar vocês, já viram? Vocês são a terra abençoada que Deus me deu para pastorear. Então toda vez que eu pisar aqui, eu quero entregar o meu melhor. É sobre isso. Amanhã eu saio de casa para ir trabalhar, vai profetizando, volta agradecendo, vai agradecendo, volta profetizando. Ao sair daqui hoje, ir para casa, vai agradecendo. O tempo deu uma esquentada, já não está tão frio assim. Aí tem gente que quando melhorou o tempo, assim, voltou, só faltava agora fazer calor. Pelo amor de Deus, né? Sejamos mais gratos. Deus nos deu, Ele deu. Deus fez o quê? Está escrito que a gente merece? Está escrito que Ele não fez mais que obrigação, porque a gente é muito bom? Ele deu. E a gente quer reclamar de Deus ainda o quê? O que estamos fazendo com aquilo que Deus já nos deu? O que nós vamos fazer com a palavra que estamos recebendo de Deus hoje? Vamos continuar olhando para as circunstâncias? Para o problema, para o diagnóstico, para a má notícia? Ou vamos começar a honrar Deus naquilo que Ele nos deu? Pastor, mas eu tenho tão pouquinho, mas eu vou agarrar esse pouquinho, essa vida que Deus me deu. E os milagres vão acontecer a partir do que Deus me deu. Alguém entende o que eu estou falando? Você pode dizer comigo, diga milagres vão acontecer a partir do que Deus me deu. Rogerinho já anota isso aí, filho, que é para fazer uma imagem para a gente postar. Milagres vão acontecer a partir daquilo que Deus nos deu. A Bíblia está cheia de testemunhos assim. Vamos olhar lá, Jeremias 32, antes de eu ler com vocês, põe o primeiro tópico aí. Põe o primeiro tópico, por favor. Comece a o quê, gente? Celebrar. Deus tem o quê? Conquistas para você e para mim também, amém? Celebra mais. Murmura menos, se possível nem murmura. Mas começa murmurando menos, já é um começo, né? É menos mal, né? Não é o bom, não é menos mal. Já é alguma coisa. Jeremias 32, verso 6, está escrito assim: nesse tempo o Senhor enviou uma mensagem. Seu primo, qual que é o nome do cara aí? Fala aí para mim, gente. Vocês estão ligeiros. Hanamel, filho de Salum, virá e lhe dirá: compre o quê? Meu campo em Anatote. Presta atenção. Pela lei você tem direito de comprá-lo antes que eu o ofereça a outro. Vamos lá. Exatamente como o Senhor tinha dito, o meu primo Hanamel veio me visitar na prisão e disse... Peraí. Veio me visitar onde? E disse o quê? Compre o meu campo. Peraí. Aonde Jeremias estava? Aonde? E Deus mandou ele fazer o quê? Deus é um barato, tem hora, né? Não, parece que está tirando onda. Ô, Beto! Eu vou levar vocês para o cativeiro, para o exílio. Vocês vão pagar um preço alto, você vai ficar preso, inclusive, vai ser perseguido. Porque você profetiza as verdades. Tá bom. Ô Beto, já está preso aí, né? Te falei? Então, teu primo vai vir te visitar. É? Será que ele vai conseguir me soltar daqui? Não, ele vai te oferecer um terreno para você comprar. Gente, quem está preso quer terreno. Quer o quê? Mas presta atenção, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus está mandando a gente preparar a terra, porque Ele vai abrir os céus e enviar a benção. Você entendeu? Deus está mandando a gente preparar a terra, porque Ele vai abrir os céus e vai enviar a benção. Os céus já abriram, agora Ele envia a benção. É sobre isso. Exatamente como o Senhor tinha, diga, homens mentem,
Homens mentem, Deus não. Mas a gente se envolve com o que Deus está falando? Ou a gente fica só assistindo e achando bonito? E esperando Deus fazer, inclusive, a nossa parte? Meu primo Hanamel veio me visitar na prisão e disse: compre meu campo em Anatote, na terra de Benjamim. Pela lei você tem direito de comprá-lo antes que eu ofereça outro, portanto, compre-o para si. Então eu entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era de quem? Do Senhor. E continua. Assim, bem forte. Esse aqui é o posicionamento da igreja hoje aqui. O que Deus falou que é para a gente fazer, a gente vai fazer e Deus vai enviar a bênção na nossa terra. Vamos ler junto o nosso posicionamento. 1, 2, 3. Assim comprei o campo em Anatote e paguei a Hanamel 17 peças de prata. Eu estou me preparando para Deus mandar a bênção dele na minha vida. Fazendo exatamente o que ele mandou. Simples assim. É isso que era para eu ler, Luiz? Esses versículos você não leu para a gente, né? Mas eu li. Aí o verso 10 diz assim: assinei e selei a escritura diante de testemunhas, pesei a prata e lhe paguei. Vamos até o 15. Em seguida peguei a escritura selada e uma cópia não selada com os termos e as condições da compra e as entreguei a Baruque, filho de Nerias, neto de Mazéias. Fiz tudo isso na presença de meu primo Hanamel, das testemunhas que assinaram a escritura e dos homens de Judá que estavam no pátio da guarda. Então, na presença deles disse a Baruque: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pega a escritura selada e a cópia não selada e coloque-as num vaso de barro, a fim de conservá-las por muito tempo. Ei, presta atenção, igreja, nós somos o vaso de barro e as promessas de Deus estão sobre nós para ser preservadas por muito tempo, até o cumprimento de cada uma delas. Você pode olhar para quem está lá e diga: você é o vaso que a escritura é destinada. Diga: tem promessas poderosíssimas para mudar situações, famílias, cidades, nações depositadas em você. É a palavra de Deus. É, gente. Olha o vaso de barro aqui, Beto. Paulo entende. Olha como a Bíblia é perfeita. Essa parte eu não tinha te falado, né, Luísa? Eu deixei para a hora do culto. Deixei o Espírito Santo soprar aqui agora. Paulo diz: temos, pois, esse tesouro em vaso de barro, para que ninguém se glorie, para ninguém se ache o tal. Não. A honra é o conteúdo, não o vaso. A palavra que você está recebendo hoje, é ela que muda a tua história. É ela que muda a minha história. Verso 15 vai dizer: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: algum dia as pessoas voltarão a ter o quê? Nossa, vamos ver assim, que bacana. A gente está tão doido pela prosperidade que propriedades a gente lê prosperidade. Mas você fica tranquilo que no primeiro momento eu também li prosperidade, tá? Eu fiz assim, falei prosperidade, né? Aí virei e falei: não, é propriedades. Vamos lá, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: algum dia as pessoas voltarão a ter o quê? Tem gente que está firme na prosperidade. Irmão, pega a sua propriedade, que nela tem prosperidade. As pessoas voltarão a ter o quê? Nesta terra. Quem é casado? Nessa terra. Quem aqui tem um corpo? Não, eu não estou contando quantos você tem, talvez. Um só. Fala: nessa terra. Vai ter saúde nessa terra. Põe a mão no coração. Vai ter alegria nessa terra. Vai ter pureza nessa terra. Vai ter santidade nessa terra. Vai ter retidão nessa terra. É isso. Ô Jeremias, oi Senhor, seu primo vai vir, vai te oferecer uma propriedade que você pode comprar, um terreno. Compra. Compra, porque vai chegar o tempo em que eu levo meu povo de volta.
e você já está na frente. Deus está adiantando você e eu essa noite para governar o que vem pela frente. Tem gente que tem preguiça de vir na quarta. Tem gente que se tivesse uma estrelinha aqui, um cantor ou qualquer coisa, viria. Não, eu não aguento, eu tento não falar, mas é mais forte que eu. A Bíblia, eu estou sujeito a ela. Eu não estou falando que é todo mundo, eu não estou, cada um sabe onde se encaixa. Mas tem gente que é apaixonado pela palavra de Deus, que ama a sua igreja, que ama se mover com aquilo que Deus está dando direção para a sua casa. Esses recebem algumas instruções e se adiantam, enquanto outros vivem igual cachorro correndo atrás do rabo. Eu conheci nesses 24 anos de ministério algumas pessoas que decidiram seguir um caminho por conta própria, ou por causa do seu ego, ou por causa do seu temperamento, uma série de coisas, inventaram que foi Deus que falou e não foi. Passado um tempo, essas pessoas que falaram, agora eu vou para um lugar que minha vida vai, estavam ou igual ou pior. Porque o problema tem que ser mudado de dentro para fora, e não de fora. Tem gente que continua tendo um casamento em crise, só mudou o endereço. Só mudou o endereço, mudou a casa que mora. Tem gente que a alma da pessoa continua sendo uma alma contaminada, a diferença é que ela põe umas roupas mais bonitas agora. Irmãs, pelo amor de Deus, não brigue comigo, é só um exemplo, tá bom? A diferença agora é que a irmã usa cílios que não é dela, unha que não é dela, um rosto que não é dela, um monte de coisa que não é dela. Mas e por dentro? Quem entende o que eu estou falando? Não estou criticando nada não. Só estou dando um exemplo que a gente pode mudar tudo. O irmão dirigia uma Brasília, uma variante. Hoje ele pode dirigir uma Mercedes. Mas quem ele é dirigindo aquele carro? Tem gente que trocou de esposa, de marido, 2, 3, 4 vezes. E é a mesma pessoa que em todo relacionamento que entra é tóxico. Será que alguém está entendendo? Preciso mudar de escola. Preciso mudar de casa, preciso mudar de igreja, preciso mudar de bairro, preciso mudar de emprego, preciso mudar. Só não precisa mudar por dentro. Só não precisa melhorar a essência. Só não precisa mudar os olhos. Jesus disse, se os teus olhos forem, todo o teu corpo terá. Os olhos são mais importantes do que o terreno. Os ouvidos, se quiser dizimir, os ouvidos são mais importantes que o terreno. Porque quem vê Deus e ouve Deus, come o melhor da terra, porque comprou o terreno na hora certa. Gente, a palavra de Deus é apaixonante. Eu amo a palavra de Deus. Como eu gosto disso aqui. Foi tudo isso que você pregou, não foi, Luiz, hoje à tarde de devocional? Olha como a palavra de Deus é incrível. Deus usou a Luísa para plantar uma sementinha. E olha o quanto no coração da Luísa essa semente cresceu poderosamente. E aí veio para o meu coração e continua crescendo. E vai para o seu e vai crescer em coisas que eu não falei aqui. E quando você testemunha lá fora, vai crescer no coração de outras pessoas. Não é uma competição, é uma cooperação. Quem entende o que eu estou falando? A honra é de Deus, a palavra é dele. Não importa quem prega com mais eloquência. Não importa quem prega falando que neste ano o céu estava azul ou vermelho. Importa que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de fluir. E obviamente que a gente não seja acomodado em buscar conhecimento. Amém? Então, algum dia as pessoas voltarão a ter o que mesmo? A irmã Elisângela falou até bem, né? Eu gostei. Nessa terra e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. Gente, Deus soprou sobre a bolsa de valores para Jeremias. Jeremias, deixa eu te falar, as ações daquele terreno estão em baixa, compra agora. Jeremias, quando eu falar já você pode vender, ficou milionário. Só parafraseando, só fazendo aqui uma ilustração para ficar claro. Tá? E o Jeremias fez. A pergunta é, e o Rogério está fazendo? Porque Deus está dizendo assim, dias difíceis vêm, mas eles também têm fim. E eu quero te preparar para quando passar essa tempestade. Antes de Deus dar a terra inteirinha para Noé recomeçar, Deus teve que fazer Noé ver os dias mais terríveis da vida dele. Meu Deus. Tem hora que eu tenho até medo daquilo que o Espírito Santo entrega. Antes de Deus entregar para Noé a terra inteirinha, para ele repovoar,
recomeçar. Todos nós somos descendência de Adão e de Noé. Se não tivesse tido dilúvio, a gente com certeza seria todo mundo descendência de Noé e de Adão. Sim. De Adão, todo mundo é, isso não muda. Mas quando chegou em Noé, tinham várias famílias. Aí Deus falou, vai vir todo mundo dessa família aqui, Noé. Quem é Noé? Aquele que diante de um povo corrompido, contaminado, então para com esse negócio de que é porque os outros faz, todo mundo ouve essas coisas, todo mundo fala assim, é que os manas minos, papum. Noé, porém, alguém me ajuda. Deus decidiu destruir todo mundo, porque a imaginação, os pensamentos, as ações dos homens eram só más continuamente. Noé, porém, achou graça aos olhos do... Nós sermos uma geração debaixo da graça, foi selada por Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Mas começou em Noé. Nós somos filhos daquele que achou graça. Todos os filhos de Adão acharam graça? Mas o Noé, o nosso, achou graça. Alguém está entendendo o que Deus está entregando para a gente hoje aqui? Meus filhos, meus netos, se der tempo, se Jesus não voltar antes, vão viver debaixo dessa promessa, achando graça aos olhos de Deus. Debaixo desse legado, achando graça aos olhos de Deus. Não serão perdidos, a graça vai alcançá-los. Agora é o nosso papel preparar o terreno para eles escolherem essa graça. Porque apesar da graça chegar até nós, nem todo mundo escolhe. Tem gente que escolhe a desgraça e não a graça. Tem gente que escolhe a mentira, o engano, o pecado, a falsidade, a rebeldia, a dureza de caráter. Mas tem gente que prefere a graça. Que nós sejamos essa geração. Que Deus abre os céus e nós preparamos a terra, porque achamos graça. Só que lembra, antes de Deus entregar uma terra lavada para Noé, Ele colocou diante dos olhos de Noé os dias mais tensos da vida dele. Você pode mais uma vez ser boca de Deus na vida de alguém aqui? Fala para quem está do teu lado, diga, esses dias de tensão tem prazo para acabar. Fica agarrado com Deus, porque no final você sai igual Noé, governando com Deus. Não, alguém pegou. Quem está com a vida muito fácil nem ligou para isso. Mas quem está vivendo, que você parece que fala assim, mas pastor, corrigiu um lado, estragou o outro, arrumei uma coisa, apareceu outra, fiz uma coisa, apareceu outra, você está dando valor nessa palavra que Deus está nos entregando hoje. Porque tem hora que parece que é assim, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé, descobre a orelha, descobre o braço. Quem já se sentiu assim? Eu brinco com alguns amigos que não é difícil encarar leão igual o Davi fez. Não é difícil encarar urso igual o Davi fez. Não é difícil encarar gigante como o Davi fez. Difícil é quando esses três caras viram amigo e vêm de uma vez. E tem hora na vida da gente que parece que os caras juntaram. Formaram a quadrilha. Quem que você está enfrentando? Cara, você quer quem? O leão, o urso ou o gigante? Porque está os três. Porque do jeito da minha vida só pode estar os três. E tem mais, eles multiplicaram. Tem vários leões, vários ursos e vários gigantes. Alguém já passou por isso? Mas deixa eu te falar. Daqui a pouquinho as águas baixam. E só quem foi fiel a Deus sai da arca dizendo, agora a gente governa isso aqui. Agora a gente recomeça. Aí cuidado para não se embriagar. Porque na mensagem de hoje, na verdade, já tem uns anos que eu fiquei de pregar essa mensagem e não preguei ainda. Noé plantou uma vinha. E não soube ensinar, instruir bem seus filhos. E a coisa se contaminou. Deus nos deu uma vinha para plantar, chamada Igreja Família de Cristo. É uma vinha. O fruto desse ministério tem que ser a alegria da salvação. O fruto da vinha é a uva, cujo suco representa o sangue de Cristo. E a igreja traz o sangue de Cristo. Mas nós temos a responsabilidade
de não deixar os nossos filhos cegos, nem os biológicos, nem os espirituais, que vão se embriagar com uma vida de engano, de uma falsa facilidade, de um pode tudo, que Deus vai passar um pano. Nós precisamos transmitir responsabilidade, senão o dilúvio vem. Estamos cuidando bem da terra que Deus nos deu, então fica tranquilo. Os dias de tempestade estão passando. Aguenta mais um pouquinho aí dentro dessa arca, que daqui a pouco Deus te coloca para o lado de fora. Aguenta mais um pouquinho. Você pode mais uma vez pedir para alguém, fala, aguenta mais um pouquinho. Não larga o Senhor agora não. Não, pastor, eu nunca vou largar Deus. Você larga, eu largo. Quando a gente fala, não tem jeito, é a vida, é esse dia, é não sei o quê. Ontem parecia que estava bom, agora já ficou ruim de novo. Não melhora. Escolhe com quem que você quer andar em aliança, ou com Deus ou com o diabo. Pô, tem gente que, pelo amor de Deus, no culto, aliança com Deus. Em casa, aliança com o diabo. Ué, vai para um congresso, aliança com Deus. Chega no trabalho, aliança com o diabo. Tá bom, Senhor. Tem que ter exposição pública, né? No passeio, aliança com Deus. No trânsito, aliança com o diabo. Irmão. Aqui, não tem tanga frouxa para se fingir atrás da capa do super bom. Não. Aqui tem alguém querendo ouvir Jesus, falar de Jesus e se transformar cada dia mais à imagem e semelhança de Jesus. E se alguém não sou eu, somos nós. É sobre isso. Eu tenho que amar Jesus no trânsito. Assim como eu amo Jesus quando estou no avião. Nunca briguei no avião. Nunca reclamei do avião que está andando devagar na frente. Isso que é melhor viajar de avião. Não reclamo, ninguém para no meio do caminho. No avião a gente só sente medo. Ou frio, né? Porque acabou. A gente precisa amar Jesus em qualquer lugar. Manter, prepara a terra, prepara a terra. Irmão, se você sair daqui com isso aqui, eu estou preparando a terra. Eu estou preparando a terra. Deus já abriu os céus, eu estou preparando a terra. Daqui a pouco os frutos vão aparecer. Quando Jeremias fez o que Deus mandou, Deus ainda falou mais com ele. Eu ia ler alguns outros textos, mas hoje não vai dar tempo. Vamos só para o Jeremias 41. Que foi o que como é o seu nome mesmo, Luísa? A Luísa leu para a gente. 41 ao 44, que diz assim, ó. Terei, olha o que Deus está dizendo. Terei o quê? Gente, de verdade. Eu não lembrava que estava escrito no 41. Obviamente eu li, está aqui no meu esboço, a sequência e tal. Mas a segunda palavra, qual que é a palavra aí? A segunda. Eu não escrevi sobre o Noé, eu não falei sobre plantar uma vinha. Mas o vinho representa, e o Espírito Santo me fez falar da vinha, e retomar a leitura falando de, acredita no que você quiser, eu acredito no meu Deus. Alguém acredita no que você quiser, eu acredito no meu Deus, eu sou apaixonado por Ele, e para mim esse é o momento, o auge do meu dia é esse. É a hora que eu vejo Ele conectando de uma forma que eu não seria capaz de fazer. Terei alegria em lhes fazer o quê? O bem. Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar futuro e esperança, para vos dar o fim que esperais. Terei alegria em lhes fazer o bem e uso o quê? Gente, plantarei. Deus, quem é que quer ser plantado por Deus? Deixa eu falar uma coisa. Você pegou a semente, plantou. Pensa a semente do que é a sua? Do que é a sua, Elisângela? Pitanga, e da irmã Penha? Obrigado, irmã Penha, graças a Deus. Eu estava pensando em manga, eu falei, eu vou ficar até alguém falar manga. Eu sabia que Elisângela é mais toda cheia refinada, ela ia inventar uma fruta diferente. Eu não sei como que ela não falou, se fosse Israel, ia falar blueberry. Pitanga e manga. Aí a Elisângela foi lá e plantou a pitanga. E a irmã Penha plantou manga.
Qual das duas sementes é melhor? A mangueira cresceu, deu fruto. A de pitanga ficou lá, deitada eternamente em berço esplêndido. E não fez nada. Qual das duas é melhor? Sabe quem que é melhor? Não é quem se acha melhor. Jesus disse, vocês serão conhecidos pelos... Cadê os nossos frutos? Porque Deus nos planta. Cadê os nossos frutos? Quem tem vivido uma vida de bênçãos e milagres da parte de Deus? Cadê os frutos desses milagres? A gente está sendo uma semente fértil? Ou estéril? Quem somos nós? Cadê a nossa multiplicação? Cadê alguém salvo através de nós? Cadê alguém inspirado a servir a Jesus, a amar Jesus através de nós? Ninguém diz que uma semente é boa se ela não produzir. Diz? Gente, fala para o fazendeiro vir comprar semente aqui na minha empresa. Sua semente é boa? Nunca nenhuma deu fruto. Mas é mais barata que a do vizinho. As pessoas querem comprar mais barata? Querem comprar a que dá mais? A pergunta é, cadê os nossos frutos? As pessoas vão comprar a nossa ideia. As pessoas vão amar Jesus quando virem o fruto nosso, o testemunho nosso, que amamos Jesus. Quem entende o que Deus está falando? É sobre isso, gente. Gente, eu sou apaixonado por isso aqui, Alto. Pregar o Evangelho, ver a perfeição da palavra de Deus, gente. Ela flui, ela flui, ela flui. Isso me apaixona toda vez que eu prego. Eu não entendo como alguém não gosta de pregar, que faz dá uma crise quando tem que pregar. Não estou falando sobre se preocupar e ter temor, eu tenho. Não é isso, aí é o senso temor, pé no chão, joia. Mas é tão gostoso. Quem entende o que eu estou dizendo? Plantarei nessa terra de que jeito? Firmemente. Ele nem precisava falar isso, mas ainda falou de todo. Nossa, Deus. O Senhor é lindo, eu te amo, Jesus. Mais alguém precisa falar para ele? Te amo, te amo. Ô Jeremias, compra essa terra que o teu primo vai te oferecer. Senhor, mas acho que você não viu. Eu acho que os anjos não deram recado direito. A hora que o senhor olhou aí no Google Maps, não apareceu a foto. Eu estou na cadeia. Não cometi nenhum crime, não. Eu sou um preso profético, não é político. Mas político também. Que nos dias de Jeremias era, tá? E eu estou aqui. O que me adianta comprar terra se eu não tenho liberdade nem de sair na rua? Compra. Deus te mandou fazer algo? Faz. Não, mas Deus mandou fazer? Mas é que eu não... Deus mandou fazer? Minha casa não é tão bonita para receber as pessoas. A minha vida não é tão não sei o que para não sei o que lá. O meu isso, o meu aquilo. Até quando? Você vai diminuir Deus para o seu complexo de comparação. Desculpa, já falei. Deu tempo nem de eu perguntar se eu podia. Porque a gente diminui. A gente acha que no vaso de barro não vai ter um documento de glória. Lembra onde que foi colocada a escritura? Num vaso de... Como Paulo também diz, tendo esse tesouro em vaso de barro. Isaías vai dizer que Jesus não tinha nele formosura para que alguém o desejasse, mesmo assim foi ele que nos salvou. Para de medir as coisas pela régua e os padrões do mundo, e vamos medir pela régua e padrões dos céus, gente. Porque Deus abre os céus, mas é a gente que prepara a terra. É simples, mas é de Deus. É pequeno ainda hoje, mas é de Deus. Pode até estar fraco, frágil, enfermo, mas é de Deus. Humilhado, desprezado, traído, rejeitado e abandonado, mas é com a gente, igreja. É de Deus. Sou de Deus. Injustiçado, perseguido, mas é de Deus. É sobre isso. Eu vou plantar, Deus está dizendo, de todo o meu coração eu vou plantar. E quando eu plantar e as coisas que eu estou plantando começarem a acontecer, as pessoas vão ver o
poder que eu tenho. Por isso que Jesus fala da semente e do grão. Para a gente parar de pensar que a grandeza está nos olhos. A grandeza não... Nossa, essa é forte, anota, Rogerinho. A verdadeira grandeza não está no que os olhos podem ver, e sim na essência. A verdadeira grandeza não está naquilo que os olhos podem ver, e sim na essência. Quantas empresas que a gente via achava que nunca iam quebrar, nunca iam falir, parecia uma potência, e de repente, onde ninguém via, no balanço financeiro, ou com problemas fiscais, contábeis, aquela empresa ruiu. Quantas pessoas jovens, saudáveis, saíram para mais um passeio ou qualquer coisa, mas tinham um probleminha no coração ou em alguma coisa e já não estão mais aí. A verdadeira grandeza não está naquilo que os olhos podem ver, está na essência. Valorize a essência que Deus colocou em você. Porque é através disso que eu e você vamos mostrar a nobreza do céu aqui na terra e vamos reinar com Cristo Jesus. É sobre isso. O versículo 42 vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor, assim como trouxe todas essas calamidades sobre eles, também lhes farei todo o bem que prometi. Eu trouxe juízo, mas eu também trago restauração. Tem restauração de Deus chegando para a gente. Ele corrige, mas Ele tira do castigo. Deus põe a gente de pensamento no quartinho do pensamento, mas quando deu tempo Ele fala, agora é hora de sair. O problema é o filho rebelde que não respeita o seu tempo de correção. O problema é o filho rebelde que pula a janela e quando o pai vai buscar para colocá-lo de volta no trono, ele saiu pela janela do engano. Ele saiu pela janela da mentira, da falsidade. Ele nunca vai sentar num lugar de honra, porque quando era para ele ser honrado, ele não foi encontrado. Quem entende o que Deus está falando? Gente, nós vamos terminar com a mensagem lá em cima, eu doido para pregar. Verso 43, semana que vem a gente fala mais se Jesus não tiver voltado e você decidir voltar. Se a gente decidir voltar aqui, porque Jesus ainda não voltou para nos buscar, a gente continua, amém? Campos voltarão a ser comprados e vendidos nessa terra sobre a qual hoje, vocês dizem, foi arrasada pelos babilônios. É uma terra desolada, em que não há mais pessoas nem animais. Sim, campos voltarão a ser comprados e vendidos, e escrituras serão assinadas na terra de Benjamim. Lembra, qual que é a primícia dessa terra? É a do profeta. Irmão, aqui já entrou outra mensagem, a primícia continua na mão de quem está servindo a Deus. O primeiro a comprar uma terra onde voltará a florescer é alguém que vai santificar aquela terra, porque primícia tem o objetivo de santificar as demais áreas. Quem entende isso? Aquela terra é uma primícia. Essa terra que Jeremias compra, Beto, é uma primícia. É uma primícia por quê? Porque quando vier, Dani, a restauração, todas as outras chegam para ser santificadas por aquela que foi a primícia. Estou viajando aqui, Giovanni? O que você acha? Faz sentido? Ela é a primeira. As outras são desacreditadas. Mas aquela terra recebeu a informação primeiro. Ela recebeu uma palavra de Deus sobre restauração primeiro, antes de todas as demais. Deus quer começar coisas novas e está procurando gente em quem Ele possa confiar. Na terra de Benjamim, aqui em Jerusalém, na cidade de Judá, na região montanhosa, nas colinas de Judá e no Neguebe. Pois um dia eu os restaurarei. A sua... Onde você está agora não é o teu lugar final, Deus vai te restaurar. Eu, o Senhor, falei, e o que Deus fala, Ele cumpre. Eu finalizo com vocês, só citando. Em Mateus 6, Jesus fala da oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Ele nos manda dizer: venha o teu reino, e seja feita a tua, assim como é no... Prepara a sua terra, porque os céus já estão prontos. Põe o tópico para mim, por favor. Eu faço na terra como Ele faz. Para de seguir os padrões do mundo, é isso que está derrubando você. Para de seguir os padrões do mundo.
segue os padrões do céu. Porque os céus continuarão tocando a terra. Mas vão procurar pessoas que seguem os padrões do céu. Quem quer um casamento segundo o coração de Deus, precisa começar uma oração, um namoro, segundo os padrões do céu. Quem quer um ministério segundo os padrões do céu, precisa começar uma consagração, segundo os padrões do céu. Qualquer coisa, começa pelo padrão do céu. Um negócio, um ministério, um empreendimento, um relacionamento, uma aliança, uma parceria, qualquer coisa. Eu faço na terra como Ele faz no... Seja feita aqui na terra como é aí no céu. A referência é lá. Assim Ele continua derramando do céu sobre a minha, a sua, a nossa terra. Só quem crê diz. Pode aplaudir porque Jesus merece, gente. Muito. Que mensagem maravilhosa que Jesus nos deu hoje.